estamos de volta! E hoje a gente vai conversar sobre os 15 contos escolhidos de Katherine Mansfield. Esse livro eu escolhi para representar a Oceania e foi muito difícil de encontrar uma autora da Oceania. Não mais difícil do que o da América Central. Muito difícil, mas enfim. Como eu já mencionei nos outros vídeos, os livros de contos que eu peguei, eu estou só falando dos que eu mais gostei, até porque não tem nem como eu ficar falando sobre 15 contos aqui com vocês. Mas então vamos lá. Este livro, pra mim, por mais que sejam contos e que seja rapidinho a leitura e tudo mais, eu tive muita dificuldade porque eu não gostei de quase nenhum. Eu achei muito estranho, foi o meu primeiro contato com essa autora e eu acredito até que ela é bem famosa, mas assim, não sei gente, não sei, talvez eu não tenha entendido o que aconteceu, mas muito esquisito, muito estranho, os contos são muito estranhos. Ela tem uma pegada muito louca, eu não consigo definir de outra forma, mas vamos lá. O primeiro conto que eu quero conversar aqui com vocês é o segundo conto e que está escrito em francês, eu vou deixar o nome aqui, eu não vou nem tentar falar isso. Que é o seguinte, é sobre um jovem, ele foi escrito em 1918. Ele é sobre um jovem, um aspirante a escritor, e que ele tem uma espécie de déjà vu quando ele está num bar, numa cafeteria, se eu não me engano, e ele vê na mesa assim do lado, ele tem uma ideia para um tema, e aí ele pega um guardanapo assim na mesa do lado e ele vê essa frase que eu não sei pronunciar em francês. E aí ele tem aquele turbilhão de emoções que somente situações bem específicas conseguem despertar essas sensações na gente. E aí a gente vai saber o porquê desse turbilhão de emoções. Há alguns anos, há um tempo atrás, ele acabou nessas rodas sociais, assim, que acontecem, esses jantares e tal, ele acabou conhecendo um estrangeiro, o que ele chama de estrangeiro, se eu não me engano ele era inglês. E eles passaram um bom tempo juntos, assim, eles tiveram um relacionamento muito bacana. E foi interrompido, porque o jovem lá precisava voltar para a Inglaterra. E aí ele recebe, depois de um tempo, uma carta falando que ele está retornando e que ele gostaria muito de encontrar com ele novamente e vamos ser amigos, vamos fazer os passeios e tudo mais. E aí ele coloca uma observação assim no bilhete, porque dessa vez ele está levando uma acompanhante. E aí ele imaginou assim, ok, mais uma colega, deve ser a noiva, a esposa, sei lá, tudo tranquilo. Só que assim que eles chegam, que esse jovem, o escritor vai buscar eles no porto, ele vê essa mulher e ele tem tipo assim uma admiração muito grande. Eu não sei se chega a ser um amor, sabe? Mas ele passa a ter um carinho muito grande por essa mulher. E ele percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo entre os dois. Tem, tipo, um segredo, sabe? Entre eles. E aí eles vão até o hotel, eles vão ali se ajeitar e tal. E o cara tá lá conversando. A gente pode fazer tal coisa, tal. Daí o cara, o inglês, ele fala assim, beleza, mas eu tenho que avisar a minha mãe que eu cheguei. E aí ele vai para outro cômodo para escrever o telegrama. Só que ele tá demorando demais. E aí a mulher vira e fala assim, você não acha que tá demorando muito pra ele passar esse telegrama? Aí o amiguinho fala assim, eu acho, vamos lá ver o que aconteceu. E aí, taran, tem alguns acontecimentos ali e eu não posso contar. E aí acaba o conto. Mas essa frase que causou o déjà vu nele, o turbilhão de emoções, é uma frase que essa jovem fala assim que encontra ele. Por isso que voltou assim todas essas histórias na cabeça dele. Esse conto eu achei ele muito redondinho. No começo eu achei ele estranho, mas depois que você entende assim, ele flui bem bacana. O outro conto que eu quero mencionar aqui, e que pra mim foi o melhor de todos, se eu tivesse que escolher um conto seria esse.
Ele foi escrito em 1922 e se chama A Festa no Jardim. E é sobre uma organização da festa que vai acontecer no jardim de uma propriedade ali. Uma família extremamente rica, eles estão organizando essa festa, parece que é meio que uma tradição, assim, de, tipo, do início da primavera, umas coisas, assim, que esses aristocratas têm mania de fazer. Pois é, aí tem uma filha específica, a Laura, que ela é meio que nomeada, assim, pela mãe como a responsável pela organização. Escolher o lugar em que a tenda vai ficar, o lugar em que a orquestra vai ficar e tudo mais. Então ela começa a dar os ajeitos ali. E aí a gente vai acompanhando, né, essas irmãs ali durante a organização. Elas vão provar lá os sanduichinhos que vão ser servidos e tiriri, tarará. Aí o cara, um dos fornecedores, chega lá na casa pra entregar a bebida, não sei, uma coisa assim. E aí ele fala, vocês ficaram sabendo? Aí as irmãs, tipo, sabendo de quê? Um cara, cadê o nome dele? Smith, eu acho, não sei, alguma coisa assim. Um residente da vilazinha ali perto da propriedade acabou falecendo. Ele teve um acidente com a charrete dele lá e tal, não sei. Foi uma coisa bem feia, assim. Ele acabou falecendo e aí ele deixou a esposa e os filhos. E são família. Então a gente vai ter um retrato dessa vilazinha. É uma vila extremamente simples. É um povo que vive beirando ali a pobreza mesmo. Um pessoal que tem muita dificuldade e tal. E a Laura, quando ela soube, né, do falecimento do cara, ela ficou extremamente comovida e ela chegou a pedir aos pais para cancelar a festa. Ela falou assim, não faz sentido nenhum a gente ter uma festa hoje, enquanto que a família do cara aqui na porta da nossa propriedade morreu, deixou a esposa, deixou os filhos sem nenhuma fonte de renda, nada, comida, nada. Vamos cancelar essa festa. É muito de mau grado da nossa parte continuar com a festa. E aí não só o pai, como a mãe e como as irmãs rechaçaram a ideia. Falou tipo, o que tem? Sabe? Tipo assim, tá muito em cima da hora pra gente cancelar a festa. Vamos deixar acontecer. E a Laura ficou com aquele negócio assim, ela não concordou de seguir a festa, mas assim, na hora que teve a festa ela aproveitou, sabe? No final da festa teve algumas sobras e aí a mãe fala assim, já que você, Laura, está tão incomodada, monta uma cesta pra família e vai lá entregar como condolências, né, que fala e tal. E aí ela falou assim, mas isso é certo de fazer? Tipo, eles dá sobra do... Nossa, enfim, ela começou a questionar toda a existência dela praticamente. E aí ela de fato chegou na residência lá da família e ela teve uma experiência muito impactante, assim. Pena que o conto acabou e a gente não sabe o futuro, mas pelo jeito que ele terminou, a gente tem certeza de que aquele momento foi importantíssimo para a vida dela e que delineou o futuro da Laura. Eu achei esse conto muito bacana. O próximo conto que eu quero comentar é também de 1922 e chama Uma Xícara de Chá. Difícil falar esse conto, hein? Uma Xícara de Chá. A gente tem então a Rosemary Fell, que é uma jovem que tem tudo que vocês puderem imaginar. Ela vem de uma família rica, casou com um cara rico, mora numa casa maravilhosa, grande, tem um monte de empregados, tem os filhos lá e tal, tá tudo certo, e ela faz compra praticamente todos os dias. Todo dia ela volta com um trequinho pra comprar. Num desses passeios, ela acaba encontrando uma jovem que para ela na rua assim e fala assim, moça, me dá um dinheirinho pra eu tomar uma xícara de chá. A menina tava assim num estado bem deplorável, magra, toda suja, com as roupas já todas rasgadas e tal, e passando frio, né? E a Rosemary, ela fica extremamente comovida com aquela situação, mas comovida num ponto romântico, porque o que acontece? Ela consome muita literatura e ela enxerga ali uma oportunidade de viver os romances que ela lê nos livros.
Então ela fala assim, nossa, vou pegar essa menina pra mim. E tipo assim, eu vou cuidar dela e ela vai se transformar numa jovem maravilhosa. Leva a menina pra casa e assim, dá, né, a xícara de chá pra ela e fala que vai preparar um banho, que vai cuidar muito bem dela e tudo mais. A única coisa que ela quer é que, tipo assim, a menina conte pra ela a história dela, de vida dela, por que ela tá pedindo na rua e tudo mais. E a menina extremamente assustada com tudo que tá acontecendo. E ela fica meio sem jeito, assim, e acaba não contando nada, só come o lanche lá que a senhora levou. E aí, nisso, o esposo chega no quarto, vê essa jovem, vê a esposa, né, cuidando dela, e chama ela assim num canto. Tipo, o que você tá fazendo? Aí ela fala assim, eu conto o caso pra ela, né? Fala assim, eu vou pegar, tipo, ela pra mim, assim, vou cuidar, vou transformar ela e tal. Nossa, mas você não reparou que ela é muito bonita? Aí a Rosemary tem tipo um clique, assim, fala assim, não tinha reparado nisso. Ela volta pra conversar com a jovem e acaba assim, cortando relações. Ela muda completamente de tato com ela, acaba fazendo um cheque ali pra menina, dá o cheque pra ela e fala assim, tchau, vai embora aí, seja feliz. E aí, assim, a gente percebe que é aquela coisa, né? A mulher passou, assim, a ter uma insegurança em cima dessa questão da beleza, ela se sentiu, de certa forma, ameaçada pelo comentário do marido, e aí ela sente uma necessidade muito grande de reafirmação, porque a gente é levado a entender, né, que ela tem tudo, então não seria qualquer coisinha que abala ela. Enfim, eu achei também bem bacana, até porque o começo do conto, ele, como que eu vou dizer, tem o primeiro parágrafo ali do primeiro conto, do conto é muito importante e ele corresponde direitinho ao jeito que a autora finalizou o conto, sabe? Então assim, eu achei muito inteligente isso que ela fez. O último conto que eu quero comentar com vocês é As Filhas do Falecido Coronel, também de 1920. E ele se trata de duas irmãs, que é a Constantia e a Josephine. Eu tô colando aqui do meu caderno, porque esse livro eu peguei no Kindle também. Eu vou deixar a capinha pra vocês do livro aí. E o seguinte, elas perderam o pai, né, esse coronel, tem pouco tempo, bem recente. Só que assim, é um conto muito louco, as meninas é tudo doida, a relação delas é de uma dependência muito grande e a gente vai a todo momento ser levado a entender que era um relacionamento muito ruim, muito abusivo entre o coronel e as meninas. Até mesmo em relação aos empregados assim da casa, a Kate, se eu não me engano, a forma que ela trata as meninas e como que as meninas tratam ela. E aí como o conto ele é dividido em capítulos bem curtinhos, assim, tipo de 2 parágrafos, então tem muita quebra de tempo. Eu achei um conto muito difícil de ler, muito difícil de acompanhar. Então o que eu entendi do conto é justamente que essas duas meninas têm uns probleminhas ali. Eu não sei se é da criação delas ou se foi com a perda do pai que a gente ficou conhecendo a verdadeira personalidade dessas meninas. Então, a sensação que eu tive é que são duas pessoas ruins. Assim, tem até um acidente que é mencionado no conto que a Constantia, eu acho, empurra alguém dentro do lago. Então, assim, eu achei muito louco esse conto. Eu reparei que tem vídeo sobre esse conto já aqui no YouTube. Não cheguei a assistir o vídeo, porque eu não queria influenciar a minha opinião, mas eu vou depois dar uma pesquisada nisso pra tentar entender, porque
realmente, assim, doideira, doideira mesmo. E aí, sobre os outros contos, eu não tenho muito mais o que falar, porque são contos que não gostei. Eu achei que, assim, foram extremamente penosos de terminar a leitura. O primeiro, por exemplo, o Êxtase, de 1918, eu acho que tem vídeo dele por aqui também, assim, no YouTube, que é sobre uma mulher nos seus 30 anos de idade, também tem essa sensação de ter tudo, né? Uma propriedade muito boa, um marido muito bom e rico, os filhos e tal. E aí ela tem uma recepção na casa dela, um jantar com personalidades bem únicas, né? Tem um escritor no negócio, numa peça de teatro, e aí tem um casal muito louco também, umas roupas muito loucas. E aí tem uma mulher dentro desse grupo que chama muita atenção da nossa personagem. Ela, a todo momento ela diz pro marido, nossa, essa mulher tem um quê nela que eu quero descobrir o que é, ela é muito misteriosa e tal, né? E aí no final do jantar ela acaba descobrindo uma coisa sobre essa mulher. E assim, não é uma coisa legal, mas não, é tipo assim, parece que a sensação que eu tive é que a autora não soube terminar o conto. Sabe, tipo, ela terminou lá, e não sei o que eu faço com isso. Próximo. Sabe, a sensação que eu tive ao ler a maioria desses contos foi isso, de que eles não estão finalizados, e não é nem aquela não finalização proposital, sabe? É uma finalização de tipo, ela não sabia mesmo o que estava fazendo. Mas enfim, eu posso estar falando um monte de besteira aqui. Mas é isso, são esses contos que eu acho que valem a pena ler dessa autora. Se ele tiver aí perdido na internet, se vocês acharem, ele pode ler, é bem bacana. E eles trazem essas questões psicológicas, assim, que são interessantes de discutir sobre isso. Mas é isso, não foi uma experiência muito boa que eu tive, mas mesmo assim eu recomendo a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.